Para você que chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Wesley Machado e hoje vamos falar mais um pouquinho de matemática. A ideia desse vídeo de hoje, ela surgiu de uma pergunta que um aluno me fez há algum tempo atrás e essa pergunta ela me marcou porque na hora eu simplesmente não sabia a resposta e fiz o que eu acho que todo professor deve fazer. Fui estudar, fui pesquisar. E na minha pesquisa, aquela pergunta de uma origem tão simples, num contexto de ensino médio brasileiro, ela buscar a solução daquela pergunta, ela me levou a investigar conhecimentos matemáticos riquíssimos e, de certa maneira, bem profundos. Então, a ideia hoje é compartilhar com vocês um pouco, não só da origem dessa pergunta, mas também do que eu fui descobrindo enquanto tentava a solução desse problema. Tá, mas aí de onde é que a gente parte, né? Se você já teve aula de funções a nível de ensino médio, você já estudou com certeza uma função que a gente chama de função exponencial. E aí, o que seria essa função exponencial? Ela é uma função que matematicamente a gente fala, né? Que ela tem domínio conjunto dos números reais e contradomínio conjunto dos números reais. Na verdade, a gente tende a dizer, né, para poder tentar deixar de uma maneira mais simples, que ela é uma função que transforma número em número. Então, o que essa função faz, né? Ela pega qualquer número e eleva esse número no expoente de alguma base. O que é importante a gente observar? Que essa base, ela tem que ser um número, beleza? Ela não pode ser e ela tem que ser positiva. Então, matematicamente, né, saindo um pouquinho da matemática, o que a gente está falando aqui é o seguinte: o que eu chamo de função exponencial vai ser uma função que ela vai pegar um número e vai levar no expoente de uma determinada base. E essa base ela tem que ser positiva e ela não pode ser o número 1. Então, a gente pode exemplificar, né? Por exemplo, a função f de x igual a 2 elevado a x. Tudo bem? Basicamente, essa é uma ideia de função e esses detalhes algébricos. A gente não precisa avançar muito. O que é importante nessa função no contexto do que a gente está trabalhando? É a gente falar no gráfico dessa função. Então, como é que é o gráfico dessa função, né? A gente sabe que para o gráfico dessa função, a gente vai ter duas possibilidades. Qual é a primeira possibilidade? A primeira possibilidade é quando a base é maior do que 1. A segunda possibilidade é quando a base ela é um número entre 0 e 1. O que a gente consegue mostrar matematicamente? Que se a base é maior do que 1, o gráfico ele é uma curva assim. Se a base está entre 0 e 1, o gráfico ele é uma curva assim. É claro que cada caso vai gerar uma série de possibilidades, mas hoje a gente vai analisar esse caso aqui e vamos ver algum desdobramento em quando a base é maior do que 1. Então, qual que foi a ideia que surgiu, né? Eu estava dando essa aula e aí, naturalmente, eu construí o gráfico de uma função exponencial. A função exponencial que eu já tinha comentado, 2 elevado a x. O que a gente percebe, né? A gente percebe, né, que para construir esse gráfico é muito comum a gente usar esse recurso. Eu coloco alguns valores aqui e vou encontrando as imagens desses valores. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui, né? Eu posso colocar menos 1, posso colocar 0, posso colocar 1, posso colocar 2, posso colocar 3. E aí, pegando esses valores e substituindo aqui, eu vou encontrando os valores. Então, substituindo menos 1, 2 elevado a menos 1 é 0,5. O 0, 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. E o que a gente sabe, né? Que cada ponto desse aqui, eu vou marcar ele no ponto cartesiano, no plano cartesiano. Então, por exemplo, eu marco aqui, né? Menos 1, 0,5. Marco aqui esse ponto. O 0,1 eu marco aqui. O 1, 2 eu marco aqui. Não precisa ficar a coisa mais bonita do mundo, mas a gente consegue ter uma ideia boa do gráfico dessa função. O que é interessante nesse caso e nessa função, e que foi o que aconteceu, foi justamente a seguinte ideia. A gente tem o hábito de, ao longo que você está falando, você que é
relacionar, de certa maneira, o conceito de função exponencial com a realidade. E aí você quer comparar o que a gente chamaria de crescimento exponencial com o crescimento linear. Então, qual é a ideia disso? É eu pegar o gráfico dessa função que está aqui e comparar com o gráfico de uma outra função, que pode, por exemplo, ser a função g de x igual a x. Se eu olho para o gráfico dessa outra função, ele é uma coisa mais ou menos assim. Imagina que está dividindo aqui ao meio certinho, né? Então, a gente chega nesse ponto. E aí, aparentemente, né, qual é a ideia que a gente chega? Que a função f, a função exponencial, ela é sempre maior do que essa função linear aqui. Mas o que acontece, né? O que pode acontecer que gerou, de fato, essa estranheza? É claro que aqui, como eu tenho a função 2 elevado a x, ela ficou naturalmente maior do que essa daqui. Só que eu poderia, ao invés de pegar essa função 2 elevado a x, eu poderia pegar uma função um pouco diferente. E qual seria essa função? Na verdade, a gente já viu que a função exponencial ela é definida pela base. Então, ao invés de pegar a 2 elevado a x, eu pegaria a 1/3 elevado a x. Isso vai fazer uma diferença fundamental, porque, de novo, eu vou colocar aqui a mesma função, g de x igual a x. Então, primeiro eu vou desenhar essa função aqui, não precisa ser o desenho perfeito. E vou colocar de novo aquela função que eu já havia comentado. Essa função aqui, que é f de x igual a 2 elevado a x. O que é interessante aqui que acontece? Se ao invés de eu colocar a base 2, eu colocar a base 1/3, a gente consegue perceber que o gráfico dessa função ele vai acontecer uma coisa mais ou menos assim. Então, a minha função exponencial, ela deixa de ficar acima da função y igual a x. A minha função exponencial, ela passa a cortar a função y igual a x em 2 valores. E aí a pergunta natural que surge, né, é: como é que eu descubro esses valores aonde a minha função corta, né? A minha função exponencial corta. E mais ainda, né? Se você consegue imaginar uma ideia natural, você consegue perceber o seguinte: se ao invés, por exemplo, eu acrescentasse uma outra função, né? Eu acrescentasse uma outra função exponencial, e eu poderia acrescentar, às vezes, uma outra função exponencial. O que a gente consegue perceber e intuir é que vai existir algum valor para a base da função exponencial, de modo que o gráfico ele vai tocar essa função em apenas um ponto. E aí foi justamente essa pergunta que me surgiu e foi justamente essa pergunta que eu demorei um certo tempo para responder. E aí a pergunta é: como é que eu vou chegar no valor, né? Então, a ideia mais natural que surgir é você perceber o seguinte: eu estou comparando aqui duas funções. Uma função exponencial e a outra função é y igual a x. Então, se eu parto da função exponencial f de x igual a elevado a x, e eu quero que ela toque essa função, a função y igual a x, que a gente vai chamar de função identidade. Então, no final, eu quero resolver a equação a elevado a x igual a x. E aí é claro que, se eu dou um valor para esse a, resolver essa equação ela se torna uma coisa. Mas a grande sacada e a grande dificuldade desse problema é que aqui eu não estou dando valor de a, né? Eu estou querendo saber para quais valores dessa base essa equação ela vai ter solução, e mais do que isso, para quando ela tem duas soluções, para quando ela tem uma solução e para quando ela não tem nenhuma solução. Então é justamente essa busca que é o que a gente quer fazer aqui. E aí, o que acontece, né? A gente pode tentar resolver na mão, a elevado a x igual a x, pode tentar aplicar um log, pode fazer um monte de coisa,
Eu gastei um bom tempo tentando resolver isso. Mas, na verdade, uma coisa que surge que é interessante é quando você usa umas ferramentas computacionais para tentar resolver esse problema. Porque depois que você tenta resolver ele na mão durante um certo tempo e nada resolve, talvez o recurso computacional seja o mais interessante. Então, o que eu fiz, né, investigando essa solução? Eu fui no site chamado wolframalpha.com e aí lá a gente consegue chegar na solução. E aí, quando você coloca essa equação aí, o Wolfram Alpha, então quando você for olhar essa solução que está aparecendo aí no Wolfram Alpha, ele te dá a seguinte solução. Ele fala que o x é igual a menos w de menos o log de a sobre o log de a. E aí você olha para isso, né? E isso se torna uma grande incógnita, porque quem é esse W, né? Essa que é uma pergunta que ela surge. Então, a gente está investigando um processo matemático e novas perguntas elas estão surgindo. Então, quem é esse W? Lá no site do Wolfram Alpha mesmo, você percebe o seguinte. Primeiro, né? Que no caso aqui, ele fala log de A, o que a gente costuma chamar de logaritmo natural. É o log, para você que já teve aula de logaritmo, cuja base é o númerozinho E, que é conhecido como número de Euler, que é aproximadamente 2,718, por aí vai. Então, mais comum, né, nas escolas no Brasil, a gente não chamar ele de log, né? A gente chama ele de ln de A. Então, a gente vai usar ln de A daqui para frente. E o Wolfram Alpha, ele também diz que esse W, né, ele chama de a função W de Lambert. E aí, a pergunta, né, que a gente continua caminhando é justamente o seguinte: qual é essa função W de Lambert que soluciona o nosso problema que a gente tinha originalmente? Quem é essa função W de Lambert? Então, onde é que a gente chegou até agora, né? A gente partiu de uma pergunta relativamente simples, uma ideia que poderia ter surgido em qualquer sala de aula do ensino médio, e aí, usando o recurso computacional para chegar na solução, a gente percebe que surge ali uma nova função, que é essa função W de Lambert. E aí, que função é essa, né? Essa função ela foi proposta por esse matemático no ano de 1758, e depois, quem veio a estudar, um dos matemáticos mais famosos de todos os tempos, que a gente pode inclusive gravar um vídeo falando só sobre a biografia dele, que era o Leonhard Euler, resolveu estudar. E essa função ela tem uma peculiaridade, porque ela não é definida através de maneira direta. Ela é definida através da inversa de uma outra função. Então, o que eu estou querendo dizer? Para poder chegar, né, na função W de Lambert, eu vou ter que pensar numa outra função, que é essa função aqui. F de x igual a x vezes e elevado a x. Então, essa função que seria a minha função que vai originar a função W de Lambert. E aí, qual que é a ideia, né? A ideia é que o que eu vou chamar de função W de Lambert vai ser justamente a inversa dessa função. Então, a inversa da função x elevado a x é a ferramenta que eu vou usar, né, para definir a função W de Lambert. Mas aí, o que a gente consegue perceber, né, com isso? Que o problema é que quando eu olho aqui para cá, e eu tenho aqui uma equaçãozinha bonitinha para definir a função, isso aqui é o que eu chamo de equação cartesiana, que vai gerar o gráfico e resolve o meu problema. O que acontece é que, pelo menos por enquanto, essa função W de Lambert, ela não tem uma equação cartesiana. Então, a gente tem que conseguir calcular os valores dessa função de uma outra maneira, através de um outro caminho. E aí, qual é o caminho que a gente vai seguir, né? A ideia é justamente desenhar o gráfico dessa função. O gráfico dessa função, ele é uma coisa mais ou menos assim. Ele vem, abre. Esse seria o gráfico dessa função. E aí o que a gente percebe é, quando eu olho para essa função, é claro que existem conceitos que são importantes da matemática, mas você, sem querer entrar muito em detalhe, você percebe que esse gráfico, ele não tem de uma maneira tão simples assim uma inversa. Porque o que vai acontecer no caso dessa função? Esse gráfico, ele desce e depois sobe. Então, o que eu percebo é que essa barriguinha aqui que ele tem,
ele impede de que eu faça uma inversa propriamente dito. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar olhar aqui no máximo, no mínimo, né, desse gráfico e olhar para cá e para cá, esses dois pontos. E eu vou conseguir definir a inversa desse pedaço aqui. E aí, como é que vai ficar a inversa desse pedaço, né? A gente sabe que, geometricamente, para eu fazer a inversa dessa função, eu preciso inverter o y e o x. O que é x vira y, o que é y vira x. Então, o gráfico dessa inversa, ele vai se tornar uma coisa assim. Então, ó, a ideia é justamente que esse ponto aqui, ele é o mesmo ponto que eu tenho aqui, e aí aqui eu inverti o gráfico para poder chegar. Então, eu não consigo a equação cartesiana, mas eu consigo graficamente representar a função W de Lambert. E esse é um recurso muito importante, de que você, por exemplo, consegue, né, calcular, né? Então, por exemplo, se eu tenho um valor qualquer de x, eu consigo achar a imagem dele graficamente por aqui, né? É claro que nesse caso eu estaria fazendo o contrário, eu estaria fazendo por aqui. Então, se eu tenho aqui um determinado valor de x, que seria esse valor aqui, lembrando que aqui está espelhado, eu conseguiria achar a imagem dele pela função W de Lambert. E essa que é a ideia. Mas aí é claro que, como que essa função W de Lambert, ela resolve o nosso problema, né? Porque o nosso problema não tem muito a ver com isso, né? O nosso problema, ele é inicialmente a elevado a x igual a x. Então, como é que eu parto desse problema para poder chegar numa solução que vai surgir justamente através da função W de Lambert? Então, a ideia aqui é que a gente pode fazer alguns algebrismos. Então, qual é o primeiro passo, né, que eu vou fazer aqui para poder conseguir resolver esse problema? A ideia aqui é dividir a minha equação inteira, por a elevado a x. Então, vai ficar assim, né? A elevado a x dividido por a elevado a x vai ficar 1. Vai ser x dividido por a elevado a x. Usando a propriedade de exponencial, eu vou ter que 1 vai ser igual a x vezes a elevado a menos x. Até aí, tudo bem. Aí agora é que vai entrar um truque um pouquinho mais sofisticado, que é o seguinte. O que a gente sabe, né? A gente sabe da ideia de logaritmo e exponencial, que qualquer valor, por exemplo, um valor b, ele é igual ao e elevado ao ln de b. Então, eu vou usar essa técnica justamente aqui no lugar do a elevado a x. Então, o que eu vou ter, né? Eu vou ter isso daqui, que 1 é igual a x vezes e elevado ao ln de a elevado a menos x. E por que eu estou fazendo isso? Porque existe uma outra propriedade de logaritmo que fala o seguinte: no caso, se eu tenho o ln de a elevado a menos x, eu posso derrubar esse expoente. Isso é menos x ln de a. E aqui, isso vai ficar assim: 1 é igual a x vezes e elevado a menos x vezes ln de a. E aí o que é interessante observar aqui é que esse ln de a, ele é um número. Então, eu posso multiplicar os dois lados por ln de a. Então, vai ficar desse jeito. ln de a é igual a x ln de a vezes e elevado a menos x ln de a.
Vou reescrever aqui, porque acabou o espaço. Então, ln de A é igual a x ln de A vezes E elevado a menos x ln de A. E se você for perceber, o que eu tenho aqui é bem parecido com o que eu tenho aqui. Só que aqui no caso, né, eu teria que colocar o sinalzinho de menos, mas poderia fazer isso daqui. E aí eu chegaria na ideia da minha resposta, né? Porque o que que acontece, né? Seguindo essa lógica da função w de Lambert, o que que a gente tem, né? A gente tem que a função w de Lambert, ela é a inversa dessa função. Então, se a gente parte de y igual a x vezes e elevado a x, o que eu posso escrever é que esse x ele é igual ao w de y. Então, no nosso caso aqui, o que que eu tenho, né? Quem que seria o meu y? O meu y seria menos ln de A. E quem é que seria o meu x, né? O meu x seria menos x ln de A. Então, a conclusão que eu chego é que menos x ln de A é igual ao w do meu y, que é menos ln de A. Por fim, o x vai ser igual a menos w de menos ln de A sobre ln de A. Então, essa aqui que é a resposta e como que a gente chega nessa solução desse problema, que se originou tão simples, mas que no final, para poder a gente chegar na resposta dele, a gente precisou de uma investigação tão profunda e um pouco de cálculo algébrico. Então, esse é uma ideia introdutória desse vídeo, desse assunto, né? É claro que se você que estiver assistindo tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, porque o nosso objetivo é gravar vídeos complementares sobre esse problema. E é isso, queria agradecer aí por vocês terem assistido. Mais uma vez, né? É um conteúdo pesado, então a ideia é que ele fomente uma série de perguntas. Então, qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar no comentário aqui. Se gostou do vídeo, por mais que tenha achado um conteúdo sofisticado, né? Vamos usar esse adjetivo, e a ideia era essa mesmo. Era trazer a ideia desse canal é essa. É trazer um conteúdo matemático sofisticado, discussões um pouco mais aprofundadas, porque é claro que a matemática ela é também, né, uma forma de lazer que a gente tem, né? Quem gosta de matemática sabe bem disso. Então, gostou desse vídeo? Deixe o seu gostei, pode deixar seus comentários, se inscreva no canal, porque a gente vai tentar mandar outros vídeos aí. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema para a gente investigar, a gente agradece muito também, tá? Então é isso, muito obrigado e encerrou.